Eu quero ler com você o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e nós vamos ler todos juntos. É um capítulo muito interessante, muito intenso, e o Evangelho de Marcos, ele começa assim. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo e trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das suas sandálias. Com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo chamou, deixando eles o barco, e a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu as mãos, tocou-lhe e disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo.
fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua poderosa palavra. O primeiro verso diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele é considerado pelos historiadores, pelos teólogos, as pessoas que se debruçam, né, aos estudos para tentar conhecer os mistérios aí de todo esse caminho do cristianismo e da fé cristã e dos escritos, né, todos os escritos. Os teólogos mais respeitados, eles reconhecidos pela sua capacidade de encontrar, né, os caminhos, eles dizem que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Na verdade, tem 4 evangelhos. A Bíblia tem 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Tá? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, acredita-se que primeiro foi escrito um evangelho e os outros 2, eles beberam da fonte, certo? De modo que os 3 evangelhos, eles têm textos muito parecidos, têm textos completamente semelhantes, tá? Eles fazem um mesmo caminho. O Evangelho de João, ele já tem uma outra perspectiva e ele tem uma outra linguagem, então ele teria sido escrito de uma outra maneira. Mas esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles teriam sido escritos um bebendo da fonte do outro, tá? Entende-se que o Evangelho de Marcos seria o primeiro, o mais antigo de todos. E ele teria sido escrito aproximadamente lá pelo ano 65, por aí, depois de Jesus. Ou seja, quando o Evangelho foi escrito, o Evangelho mais antigo, o primeiro Evangelho que foi escrito, Jesus já tinha morrido por aproximadamente 20 a 25 anos. Então já fazia 20 a 25 anos que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Tá? Então o Evangelho de Marcos teria sido escrito lá pelo ano 65 depois de Cristo. João Marcos, que foi quem escreveu ou a quem é atribuído esse evangelho, Evangelho de Marcos, você sabe que Marcos, ele não foi um discípulo, não foi um apóstolo de Jesus. Às vezes, quando a gente pensa nos evangelhos, a gente acha que todo mundo que escreveu o evangelho seriam apóstolos ou discípulos de Jesus, estariam ali entre os 12. Na verdade, Marcos, o João Marcos, como era o nome dele, foi colocado Marcos, mas o nome dele era João Marcos, ele não era um dos discípulos, um dos apóstolos. Ele era um cristão, ele acompanhava, ele foi muito influenciado por Paulo, né? Mas principalmente por Pedro, tá? Que contava as experiências e tudo aquilo que viveu com Jesus, e é a partir daí que Marcos, ele constrói, ele tece esse evangelho e deixa para nós esses registros a respeito da vida de Jesus, tá? Então, esse é um primeiro aspecto interessante para a gente pensar quando nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito lá pelo ano 65, ele foi escrito por João Marcos, que era um seguidor de Jesus, foi um dos líderes da igreja, ele participou de algumas viagens missionárias de Paulo, você vai encontrar relatos sobre ele lá no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos. E esse evangelho, ele foi o primeiro, o mais antigo de todos os evangelhos que tem na Bíblia, o primeiro a ser escrito, tá? Uma outra curiosidade que a gente tem sobre os evangelhos, que é muito importante a gente pensar, é o seguinte. Tem 4 evangelhos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma das coisas que a gente percebe que é muito bonito é que cada um dos evangelhos, porque alguém pode falar, mas por que 4 pessoas contando a mesma história ou falando a respeito da mesma pessoa?
né, falando a respeito de Jesus. Por que não tem só um evangelho? Por que tem 4? E os 4, eles se contradizem em algum momento? Não, eles não se contradizem, eles se complementam. Na verdade, os 4 evangelhos são 4 olhares para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus. Imagine que eu e você, e mais 2 pessoas, nós estivéssemos subindo uma montanha. Só que cada um de nós estivesse subindo a mesma montanha, mas cada um de nós estivesse subindo de um ponto diferente da montanha. Então eu estou do lado sul, você está do lado norte, aí tem alguém que está do lado leste, tem alguém que está do lado oeste. E nós estamos subindo a mesma montanha. Quando nós chegarmos lá em cima e nós formos contar sobre a montanha que nós subimos, o que nós conseguimos ver, nós subimos a mesma montanha, só que nós vamos ter paisagens diferentes, nós vamos ter olhares diferentes. Então, os 4 evangelhos, eles falam sobre a mesma pessoa, eles falam sobre a mesma obra, eles falam sobre a graça de Deus, eles falam sobre Jesus, eles contam sobre as boas novas, sobre a nossa salvação, sobre a revelação de Deus manifesta em Cristo Jesus. Os 4 evangelhos falam sobre isso, cada um numa perspectiva. Quer ver? O evangelho de Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei. Se você olhar o evangelho de Mateus, você vai ver que ele tem uma genealogia, e essa genealogia dá uma ênfase muito grande a Davi, porque o Jesus seria da descendência de Davi. E se você ler o evangelho de Mateus, você vai ver que é um evangelho que ele trata muito a respeito do Antigo Testamento. Ele tem muitas citações sobre o Antigo Testamento, porque o evangelista Mateus, ele está querendo referendar Jesus, ele está querendo mostrar que Jesus é a descendência de Davi, que Jesus é o rei que sucederia Davi, aquele que se levantaria para reinar sobre todo o seu povo e que seria eternamente o rei de todo o povo de Deus. Então, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos aqui lendo nessa manhã, apresenta Jesus como o servo, aquele que veio para servir. Você que vai ler o Evangelho de Marcos nessa semana, você vai ver que uma característica muito grande desse Evangelho é que ele apresenta Jesus como o servo. Jesus é aquele que veio para servir. E, inclusive, Jesus mesmo vai dizer aqui nesse Evangelho, tem uma frase de Jesus que diz assim: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, fica muito claro na leitura desse Evangelho que apresenta Jesus como o servo. Então, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo, é a mesma montanha, mas cada um mostra um lado de Jesus, daquilo que Jesus, do ministério, do projeto de Jesus na Terra. O Evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como homem, a humanidade de Jesus. Jesus é Deus, mas ele se fez homem, ele esteve entre nós, ele viveu como homem, né? Ele se esvaziou da sua condição divina e viveu entre nós como homem. Então o Evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como homem, o Deus que se manifestou humano para nos restaurar, para nos salvar. E o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é muito bonita, muito lindo a gente ler os evangelhos. Eu quero incentivar você a ler os evangelhos e a aprender a palavra de Deus profundamente para o teu coração e para a tua vida. Nesta semana, nós estamos lendo o evangelho de Marcos. E é muito interessante porque o primeiro verso do evangelho de Marcos, o primeiro verso que traz para nós é justamente essa palavra, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, princípio do Evangelho. Por que princípio do Evangelho? Porque o Evangelho ele começou, né, em Jesus e ele se estende até nós. Nós estamos vivendo, nós somos parte do Evangelho, nós somos parte da boa nova do Senhor. Então, começa em Cristo, mas isso se estende por toda a igreja. Hoje, nós somos parte desse Evangelho. Nós fazemos parte do Evangelho de Deus. Nós fazemos parte do Evangelho do Senhor. Eu e você. Todos nós somos parte desse projeto maravilhoso de Deus. O Evangelho está ativo, ele está acontecendo.
As boas novas estão acontecendo. Da mesma forma que se manifesta em Jesus, isso vai se estendendo. E à medida que nós vamos levando a palavra de Deus para outras pessoas, nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos nos tornando o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, o Evangelho está acontecendo. As boas novas, elas começaram em Jesus, mas elas continuam, elas estão acontecendo. E é muito interessante porque esse primeiro verso, ele nos traz algumas revelações muito importantes. Ele fala a respeito de Jesus, né? E ele vai dizer aqui que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele diz aqui, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O nome de Jesus o nome era Jesus, né? O nome do Filho de Deus, de Jesus, era Jesus, né? E isso mostra a humanidade dele, ele que se manifestou de forma humana aqui para estar conosco. Quando Jesus era chamado de Cristo, a gente chama de Jesus Cristo. Cristo é Messias. Cristo era um termo que era utilizado para o Messias, para aquele que viria para resgatar o povo de Deus, para resgatar o povo de Israel, tá? E aí inclui a todos nós, tá? Então, quando fala princípio do Evangelho, nós fazemos parte desse Evangelho. Começou em Jesus, mas nós fazemos parte. Quando diz ali Jesus, fala sobre o nome, era o nome. Jesus era o nome dele, era o nome do Salvador. Jesus, mostrando a sua humanidade, que ele fez parte da nossa história. Cristo, o Messias, aquele que estava para vir, aquele que veio para nos salvar e para nos resgatar. E Filho de Deus, dizendo que ele era Deus, que ele veio do céu. Então, o evangelista Marcos, ele começa esse texto, ele começa a leitura desse texto, desse evangelho, falando que o evangelho começou em Jesus, mas ele continua, e nós fazemos parte desse evangelho, e ele apresenta Jesus que se tornou humano, esteve entre nós, veio para servir, mas Jesus que era o Messias, ele era o prometido, ele era aquele que o povo de Deus estava esperando para salvar, e também Jesus que era o Filho de Deus, ele é Deus que se manifestou em nosso meio para nos abençoar. Tem algumas coisas que são bem interessantes nesse evangelho. Olha só, a introdução desse evangelho, ou seja, o começo desse texto, ele nos traz bastante informação. Esse primeiro capítulo ele é muito intenso. Você vê aí um Jesus muito ativo, um Jesus que veio com o propósito de servir e que estava servindo o tempo todo. Por exemplo, você vai encontrar frases como em seguida, logo a seguir, imediatamente. Esse evangelho de Marcos, ele está recheado de termos assim. É só a palavra logo, né? Logo, em seguida, imediatamente. Você vai encontrar mais de 40 vezes nesse evangelho. É um evangelho que mostra um Jesus que estava servindo o tempo todo, que estava ativo, um Jesus que veio e que não queria perder tempo. Jesus queria, de fato, cumprir o seu propósito de abençoar a vida de todos nós. E aqui no começo, a partir do verso de número 2, o evangelista Marcos, ele vai referendar Jesus Cristo. E ele vai dizer que Jesus, ele foi anunciado pelos profetas, ele começa no verso 2, dizendo que Jesus foi anunciado pelos profetas. Jesus foi anunciado, ele foi anunciado por João Batista, né? Quem que era Jesus Cristo? Era aquele que foi anunciado no Antigo Testamento pelos profetas, é aquele que foi anunciado por João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, e é aquele que foi anunciado pelo próprio Pai. Quando ele foi batizado, o Pai disse lá do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Então Jesus, ele foi referendado pelos profetas no Antigo Testamento, por João Batista, que o precedeu, e também pelo Pai, por Deus dos céus, uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." E aí começa, Jesus, ele é batizado, e logo em seguida Jesus passa por uma prova tremenda. Jesus vai para o deserto, onde ele vai ser tentado, onde vai ser provado.
onde ele vai passar por todo aquele período muito complicado, muito difícil, mas ele se mantém firme. E quando Jesus sai da tentação, é maravilhoso, porque quando Jesus sai da tentação, diz a palavra do Senhor que ele já começa a ensinar e as pessoas ficam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, com as palavras que Jesus fala ao povo que vem diretamente do céu. Jesus, ele começa a anunciar o reino de Deus em todos os lugares. E as pessoas ficam maravilhadas com as palavras que vêm do coração de Jesus para o coração das pessoas. Diz o texto bíblico também no capítulo 1 que Jesus ele começou a libertar pessoas que estavam possessas de espíritos imundos. Pessoas que há muitos anos vinham presas por espíritos malignos. Jesus liberta estas pessoas. Olha que tremendo, que maravilhoso. Uma outra coisa que fala no capítulo 1 ainda é que Jesus ele começa a curar as pessoas que estavam enfermas. Jesus começa a curar. Olha que maravilhoso. Jesus começa o ministério dele de forma muito intensa, anunciando palavra poderosa, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que dá vida, palavra que muda a história. Jesus vai maravilhando as pessoas com as palavras dele, palavras de esperança, palavras de que Deus não desistiu de você, de que Deus está cuidando da tua vida e do teu coração. Jesus, ele começa o seu ministério libertando pessoas que estavam presas, amarradas a espíritos malignos, pessoas que estavam com a vida complicada, pessoas que há muito tempo estavam enclausuradas. Jesus vem para libertar e Jesus vem para curar. Jesus vem para curar, para restaurar o coração e a vida das pessoas. E diz a palavra do Senhor que Jesus começou a curar todo tipo de enfermidade. Ministério muito intenso de Jesus. Jesus tem pressa em acudir, em socorrer, em estender as mãos, em mudar a vida do seu povo, em trazer o evangelho para a vida do seu povo. Eu quero trazer agora, para concluir, essa palavra aqui para nós, para o meu coração e para o teu coração. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero que você olhe aqui para mim, eu quero dizer para você nessa manhã que o mesmo Cristo, que o mesmo Senhor Jesus Cristo, que o mesmo Filho de Deus, Messias, ungido de Deus, que estava ali no Evangelho de Marcos, correndo para lá e para cá e fazendo tudo o que ele fez, é o mesmo Senhor que está presente hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de maio, às 7h37 da manhã. É o mesmo Deus que está presente aqui para abençoar a tua vida, para trazer para você uma palavra de esperança e dizer para você que a tua semana vai ser muito abençoada, dizer para você que ele está cuidando do teu dia, dizer para você que nesta semana ele estará abrindo portas extraordinárias para abençoar a tua casa e a tua família e para derramar paz sobre a tua vida. Deus está aqui nesta semana para ministrar e para abençoar o teu coração, para derramar graça sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nesta manhã o Senhor Jesus está aqui para libertar todos que estão presos, todos os que estão amarrados em prisões e cadeias. Deus está aqui para libertar você. Deus está aqui para tirar toda ação maligna contra a tua vida. Deus está aqui para colocar a mão na tua vida e te libertar de todas as escravidões, te libertar de todas as algemas, de todas as trancas de ferro. Por mais forte que seja a prisão do inimigo contra a tua vida, não tem poder para derrotar, para derrubar e para quebrar o propósito que Deus tem para você. Jesus está aqui para trazer esperança ao teu coração através da sua palavra. Jesus está aqui nesta manhã para te libertar, para te restaurar. E Jesus está aqui nesta manhã para te curar você de todas as enfermidades, de todas as feridas, sejam enfermidades espirituais, sejam enfermidades emocionais, sejam enfermidades físicas. Jesus está aqui para colocar a mão e para tirar, para estancar toda a sangria, para curar todas as feridas, para abençoar a tua vida e o teu coração. Eu quero que você creia que esta semana na tua vida será uma semana de prosperidade, porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu quero que você creia que nesta semana, a tua semana será uma semana de libertação, porque o Senhor te libertará de todo o mal. E eu quero que você creia em nome de Jesus que esta semana será para você uma semana de cura. Palavras de esperança, libertação e cura. É isso que Jesus veio trazer. E é isso que ele traz para você e para o teu coração nessa manhã.
Creia em nome de Jesus. O evangelho está acontecendo e Jesus está agindo poderosamente na tua vida e no teu coração. Creia que nessa semana ele está fazendo na sua vida. Vamos orar? Feche os teus olhos, Pai. Muito obrigado. Nessa manhã nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar todos juntos aqui, Pai, celebrando o teu nome. Não tem, Deus, modo melhor de iniciarmos uma semana do que em oração, do que buscando a tua presença, do que crendo, Deus, nos teus cuidados, na tua graça, no teu agir, Pai, em nosso meio. Nós queremos colocar, Pai, o nosso coração diante do Senhor. Queremos colocar, Deus, a nossa vida no teu altar. Eu oro ao Senhor, Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Pessoas, Deus, que precisam de que a tua palavra se cumpra nessa semana na vida delas, Pai. Que a tua palavra de esperança, a tua palavra de renovo, a tua palavra de restauração, a tua palavra, Senhor Deus, que faz, Deus, acontecer as coisas, Pai. Que a tua palavra aconteça na vida, Senhor, se torne, Senhor Deus, uma realidade na vida de cada um, Pai, na vida de cada família que está aqui representada. Abençoe em nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor, Pai, nessa manhã, todos os pedidos que foram apresentados aqui, Senhor, pedir a tua graça. Ó Deus, abençoe todos os pedidos de oração que foram trazidos e colocados aqui no teu altar. Abençoe todas as famílias, abençoe todos os motivos de oração que estão no coração de cada um. Abençoe dentro de casa, Pai, a esposa, o marido, abençoe, Deus, o filho, a filha, abençoe esta casa, abençoe todos dentro dessa casa, os netos, abençoe, derrama o teu Espírito Santo e o teu poder em o nome de Jesus, Pai. Peço também, Deus, que esta semana seja uma semana de libertação, que o Senhor esteja trazendo libertação, Pai, para a vida e para a família de cada um aqui, Senhor. Todos que precisam, Deus, de libertação, que o Senhor se manifeste. Da mesma maneira, Senhor Deus, nós pedimos que seja uma semana de milagres, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo milagres na vida, na família, na casa de cada um, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça sobre todos nós. Abençoe, Deus. Traz a tua cura, Pai. Seja uma cura espiritual, seja uma cura emocional, seja uma cura física. Que o Senhor esteja colocando a tua mão, derramando a tua unção e trazendo, Deus, a tua cura nesta manhã, abençoando a vida de cada pessoa que está aqui. Ninguém está aqui por acaso, Pai. Ninguém acordou cedo e ligou aqui, Senhor Deus, está conosco aqui junto por acaso. Nós estamos juntos por um propósito maior do Senhor. E que se cumpra o teu propósito em nossa vida. E que o Senhor, Pai, esteja, Deus, desenhando e conduzindo a nossa vida e a nossa semana em o nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Colocamos a nossa vida e o nosso dia no teu altar. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e o seu coração nesta semana, em nome de Jesus, tá? Quero dar um abraço a todos. Hoje eu não citei vocês todos aqui, mas eu quero dar um bom dia e um abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado a todos vocês que estão conosco, pessoal aqui lá de Portugal, pessoal da Itália. Obrigado por estar conosco, pessoal aqui do Brasil, de vários lugares, São Paulo, Santa Catarina, pessoal lá do norte. Deus abençoe, muito bom vocês estarem aqui com a gente, pessoal aqui da nossa região também. Muito obrigado, tá? Deus abençoe muito o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Antes de ir embora, eu só quero dizer para você duas coisas. Primeiro, quero dizer para você nos ajudar. Nós estamos aí na nossa campanha dos nossos dízimos e ofertas e nós pedimos que você nos ajude. Se você entende essa comunidade como a tua igreja, nós pedimos que você nos ajude com o seu dízimo. E se você pertence a uma outra comunidade, está aqui com a gente, caminhando também conosco, mas você tem o teu compromisso com a tua comunidade, de repente pode abençoar a nossa comunidade como oferta. Eu peço para que você faça isso, tá? É muito importante. Nós precisamos continuar, queremos continuar o nosso trabalho e precisamos, né, que cada um nos ajude. Eu digo para você que eu sou um dizimista, sou um ofertante e louvo a Deus porque para mim é um privilégio poder servir na casa do Senhor. E eu convido você também para fazer isso em nome de Jesus, tá? Com a tua fidelidade, com o teu amor, com o teu cuidado, com o teu zelo, tá bom? Nos ajude na medida de que você pode, abençoe a nossa comunidade, abençoe a nossa igreja. Quando eu digo nós, eu estou incluindo você, nossa, minha e sua, tá? Deus abençoe de todo mundo que está aqui, né? De todos nós que estamos aqui. Muito obrigado por estar com a gente. E também, comece a fazer o jejum conosco nessa semana.
Leia hoje, leia 3 capítulos hoje, 3 capítulos amanhã, tire um versículo que ministrou o teu coração, tenha um tempo de oração, depois faça anotações sobre aquele versículo que você leu. Se você quiser publicar nas redes sociais, é bom, outras pessoas vão ser abençoadas, é bom a gente publicar e tornar público coisas boas, né? Tem tanta gente colocando porcaria na internet, então é muito bom quando você coloca coisas boas, tá? Amanhã estamos aqui conosco, 10 para as 7 da manhã, convido você para estar conosco. Vamos ler outro texto do Evangelho de Marcos, entre o capítulo 3 e capítulo 4, algum verso, nós vamos estar citando aqui, e ah, esteja fazendo conosco. Então, leia, né, 3 capítulos hoje, 3 amanhã, você que não começou, você que começou ontem, leia, fica firme, tira o teu versículo bíblico, tenha o teu tempo de oração, faça a tua anotação. Vamos seguir juntos. Uma semana poderosa com a palavra de Deus, uma semana de jejum. Muito obrigado por estar conosco. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe muito esse dia que Deus preparou para você e para a tua família. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um ótimo dia para você, para a tua família, em nome de Jesus.